Eu gostaria, pode deixar assim, que você abrisse a sua Bíblia, o livro de Romanos, capítulo 5. Eu quero ler com você somente 3 versículos, 19, 20 e 21. Eu gostaria de falar nesta oportunidade, pela misericórdia de Deus, sobre as marcas deixadas pela graça de Deus. Diz assim: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Tem marcas externas agora também, não só as marcas internas, mas as externas também, produzido pela violência física, torturas. Mas a graça de Deus, ela é transformadora. É a graça que nos transforma, trazendo redenção e restauração, restaurando a nossa relação com Ele. Se você chorar por aquilo que você está enfrentando, por aquilo que você está vivendo, por aquilo que você não esperava, Ele é poderoso para enxugar as suas lágrimas. A graça de Deus, ela alcança você. A graça de Deus, ela abrange você. Deus não quer perder ninguém. Deus veio para salvar. As pessoas se perdem não porque Deus quer. Não é vontade de Deus. Ele veio para salvar aquele que se havia perdido. Nós estávamos destituídos da glória dele. Nós não éramos merecedores, mas Ele veio para salvar. Mas cabe a nós, cabe a cada um decidir. Ele não força nada, Ele oferece. Ele mostra o caminho. Ele se oferece para você. Mas você tem o livre-arbítrio de aceitar ou não. Quando você aceita, você abre o coração, você entrega a sua vida para Ele, e a sua vida dá uma guinada de 180 graus. Deus muda a sua história, as coisas velhas ficam para trás. Paulo, numa certa ocasião, ele expressando numa das suas cartas, ele disse: esquecendo-me tudo aquilo que para trás fica. Esquecendo o quê? Quem ele foi? Ele foi perseguidor, ele foi um homem cruel, ele foi um homem arrogante, ele foi um homem prepotente, ele foi um homem que as pessoas tinham medo dele. Mas ele diz: eu esqueço tudo isso, ficou para trás, eu prossigo para o alvo. Sabe qual o grande problema das pessoas hoje? Que elas querem prosseguir sem esquecer lá atrás. Você não tem força, você não vai muito longe se você não esquecer as coisas que para trás ficaram. Elas ficaram para trás, mas agora você precisa deixar lá atrás. Não traz cá para frente. O que aconteceu lá atrás não vai resolver o seu problema hoje. Vai te
criar problema, porque você vai estar sem saber o que fazer para frente, porque você está carregando aquilo que deveria ter ficado para trás. E Paulo diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás prossigo para o alvo. Eu quero convidar você a deixar tudo para trás, as marcas do pecado, deixa para trás, as marcas daquilo que fez você sofrer, deixa para trás, prossiga para o alvo, porque Deus estabeleceu um alvo para você, que é a vida eterna. A graça de Deus, ela redefine a história de quem é alcançado por ela. A graça de Deus nos privilegia por ter sido alcançados por ela. A identidade que estava ligada ao opróbrio, à desonra, à maldição, à iniquidade, ela é transfigurada ao testemunho de restauração e glória, através da graça de Deus. A graça, ela não é um conceito abstrato, mas uma realidade que se deve manifestar no cotidiano das nossas vidas. Aonde você estiver, aonde eu estiver, seja aqui, seja na rua, seja em casa, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na rua, seja no supermercado, a graça de Deus tem que se manifestar, precisa ser manifestada nas suas atitudes, na sua forma de agir e reagir, nas suas decisões, nas decisões, nas suas escolhas, nas suas conversas. A graça de Deus precisa estar junto. A graça de Deus é a força que nos capacita a viver de maneira tal que Deus é glorificado, refletindo o amor de Cristo em nossas vidas. Saiba, você e eu precisamos, nosso cotidiano, as nossas decisões, as nossas escolhas, as nossas reações, elas precisam glorificar a Deus. Se você não glorificar a Deus, alguém vai ser glorificado, sem ser Deus, de acordo com a sua decisão ou escolha. É essa graça que nos oferece uma nova identidade e um novo propósito. A graça muda um homem, muda uma mulher, muda um jovem. A graça, ela transforma. Porém, para que o homem, para que a mulher, para que o jovem, para que o adolescente, para que a criança possa desfrutar dessa superabundante graça de Deus, há necessidade desse homem, desse jovem, dessa mulher, desse adolescente, de reconhecer Cristo como Salvador, o único Salvador, entregando o coração para Ele. Quando o homem aceita a redenção que é oferecida por Cristo, os seus pecados cometidos até então são perdoados. E esse homem, essa mulher, esse jovem, esse adolescente passa a ter oportunidade de iniciar uma nova vida. Olha o que Paulo escreveu na segunda carta ao povo de Corinto, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, entrega, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Para de viver de passado.
Viva em novidade de vida. A sua vida é para frente, é para cima. Esquece. Deus já esqueceu, lançou no mar do esquecimento. O diabo tenta te lembrar e você acaba se recordando daquilo lá de trás e traz cá para frente. A sua vida fica totalmente confusa. Esquece essas coisas, porque Ele já esqueceu, porque Ele perdoou. Ele olha para você, Ele olha para mim, não quem eu fui, Ele olha para mim quem eu sou. Ele olha para você em quem você é. A salvação é pelo que você é, a partir do momento que você entrega o seu coração para Ele. A salvação é aí, é a partir daí. Você estava condenado, eu estava condenado, eu estava destituído, eu estava fora de Deus, longe de Deus, mas quando eu abri meu coração, reconheci a sua morte de cruz, o preço que Ele pagou, e entreguei a minha vida, a partir dali, Deus escreveu meu nome no livro da vida, e você vai estar aguardando, eu vou estar aguardando aquele dia que Ele me vier me chamar, ou quando Ele vier buscar, mas o nosso nome precisa estar escrito lá em cima, no livro da vida. Quando reconhecemos o poder da graça de Deus, nós começamos a viver mudanças significativas em nossa maneira de viver, nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir, a nossa maneira de reagir, as nossas escolhas, as nossas decisões, porque a graça de Deus, ela é transformadora. Por fim, é de suma importância reconhecer que a graça de Deus não é apenas um evento singular em nossas vidas, é um processo contínuo. A cada dia, eu e você dependemos da graça de Deus para viver. Deus é poderoso. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 3, versículo 20, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu penso ou peço, segundo o poder que opera. Qual o poder? O poder da graça de Deus. A graça precisa estar inundando a nossa alma, para que aquilo que eu penso ou peço, Deus manifesta, me dando a vitória, me dando a saúde, me dando a paz que excede o entendimento, sentir esse amor que excede todo o entendimento. Essa é a graça que eu e você precisamos viver debaixo dessa graça. A cada dia, dependemos da graça de Deus para nos sustentar, para nos guiar e para nos transformar a cada dia. Na segunda carta de Paulo ao povo de Corinto, capítulo 12, versículo 9, ele diz assim: a minha graça, ele ouviu de Jesus, quando ele estava reclamando: Senhor, não estou aguentando esse espinho na carne, não estou aguentando não. Jesus diz para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que ele está querendo dizer com isso? Quanto mais você dependente for, quanto mais você diz, sem Ele não posso fazer, isso é fraqueza, mas Ele manifesta. O poder dele se manifesta na minha fragilidade, nas minhas limitações. Ele manifesta. A graça dele é superabundante, porque Ele é poderoso para fazer. Quando somos alcançados pela graça de Deus, os enfrentamentos e desafios e as dificuldades da vida, elas podem ser superadas, porque temos a graça de Deus. Nunca nós devemos nos esquecer de que a graça superabundante, ela nos acompanhará para sempre. A graça de Deus está aqui,
Mas quando a eternidade chegar, essa graça, ela vai estar lá. Você está no reino da graça de Deus. Outra coisa, eternidade, a única coisa que é eterna é a nossa alma e o nosso espírito. O corpo não é. Ele se tornará. Ou ele vai se tornar para salvação ou para condenação. O corpo. A alma é eterna, o espírito é eterno. Quando Deus ele trouxe a sua palavra para a manifestação da graça, é para que nós tivéssemos o cuidado com o nosso corpo, com a nossa carne. O próprio Jesus disse: vigiai. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, essa é fraca. Vigiai. Ele disse para a alma, para aquele que é uma nova criatura, o homem interior de dentro. O Senhor, por sua graça, nos capacita a perseverar, nos dando esperança para seguir em frente. Quantas vezes já pensamos em desistir? Quantas vezes pensamos em abrir mão? Mas essa graça nos dá força para persistir, para insistir, para perseverar. É a graça de Deus. Ao reconhecermos o impacto profundo da graça em nossas vidas, nós somos chamados para responder com gratidão e compartilhar essa graça com o mundo ao nosso redor. Eu gostaria de que você ficasse em pé. Se você tem a sua vida já selada pela graça de Deus, ótimo. Se você não tem, ou se você tem dúvida, pense. Vai pensando. Momento oportuno, você procure um dos pastores para a gente orar por você. Coloque as suas duas mãos aqui. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Ele é grande. Obrigado pela tua graça, que é superabundante. E se neste ambiente, neste lugar, neste recinto, ainda houver uma pessoa, alguém que ainda não desfrutou, não experimentou, não absorveu a graça superabundante, a salvação, Senhor, que este ou esta possa refletir e chegar à conclusão que não há outro caminho, não há outra saída, não há como escapar dessa tão grande salvação. Então, Senhor, eu quero abençoar os teus filhos que estão aqui nesta oportunidade, e o teu nome, Senhor, possa ser glorificado. Abençoa cada família aqui representada, o trabalho, a escola, o estudo, o dia a dia, o lar, seja abençoado, seja alcançado. E que os teus filhos, nós, todos juntos, possamos nunca nos esquecer que nós estamos alcançando a salvação por causa da graça superabundante de Deus. E nós estamos aqui e nós colocamos diante de Ti a nossa vida, a nossa semana, o dia de amanhã, toda essa semana nós entregamos nas Tuas mãos. Obrigado por este culto, obrigado por este momento tão precioso que nós aproveitamos este privilégio, a oportunidade de estar na Tua casa. Despeça-nos em paz, Senhor, debaixo da Tua graça, pelo precioso nome de Jesus, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo e o amor de Deus, nosso Pai, esteja com toda a igreja, hoje e sempre, e a igreja diga...